Olá, pessoal. Fui pego de surpresa. Eu tô aqui conversando, já tô falando. Enfim, mais um episódio, terceira temporada. E hoje com meus queridos Lucão e Guilherme Apolinário, cuja figura eu trabalhei por um bom tempo e fazia um tempo que eu não vi o Gui, verdade, né, Gui? muito tempo, Gê. Prazer de estar aqui, cara. Oh, muito bom estar com vocês, mano. O Lucão já tá, Sou já de tá casa. acostumado, Co-host de já, né, casa, da- já tá pegando meu lugar aqui. Pô, sensacional. Quando o Lucão, a gente conversando aí, o Lucão falando sobre essa nova iniciativa, eu vou falar assim por enquanto, para gerar uma expectativa Legal. na nossa grande audiência. Nessa nova iniciativa de vocês, eu achei tão da hora, e vocês dois juntos, né? Tão legal, né? E a gente pensar como as coisas acontecem na vida, né? Pois é. Eu Total. acho demais, eu acho demais. Eu acho, não sei se pode já... pode Manda ir? brasa. Eu acho que essa é a parte mais legal, né, Lucão? É de a gente... Acho que tudo que tá acontecendo, tá acontecendo da relação que a gente construiu lá de trás, assim. Que Então, legal, né? mesmo a Total. gente trabalhou junto Uhum. em uma agência com o G e Sim. tudo mais. E aí depois os caminhos se espalharam, cada um foi pra um exato, lado, mas a gente nunca deixou de se ver, nunca deixou de se conversar. muito A gente se legal reencontra. isso. E tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou no episódio da Gax de identificação, né? A gente, verdade. desde aquela primeira passagem que a gente trabalhou junto também, E aí nós, o Gui tava nessa de- temporada na agência, né? da gente se identificar mesmo pessoalmente, profissionalmente, visões de mundo, de valores um pouco, verdade, né? verdade. Então, acho que tem a ver com isso também, né? Tem gente que a gente quer trabalhar mais, assim, né? Que a gente acha que pode ser mais produtivo, inclusive, né? Quando a Render gente mais coisas. render mais e, coisas, e total. realizar mais coisas, né? Aí a gente inventa quando não tem o que fazer, entendeu? Sim, Ele né? falou, Como pô, o se que a gente vida vai fosse- inventar? Arrumar problema, O vamos que arrumar a gente vai problema. inventar pra gente se ver mais? Aí vamos Como abrir se uma fosse empresa. tão simples. Vamos fazer aí uma empresa. dívida. Ai, cara. Pô, então a gente pode até começar. Eu achei uma ótima introdução. Boa, boa. Né? Quem de vocês pode começar a me dizer, afinal de contas, o que é que vocês estão inventando? Eu vou tentar, então, vai. Ufa, Eu vou ufa. tentar. Ai, ai. Cara, o que a gente tá montando eu vou falar, basicamente, uma consultoria de reputação executiva. Pô, né? perfeito, meu. Melhor explicação que eu já ouvi. Eu já tentei tantas vezes. Muito bom. Então, mas assim, o que a gente faz, né? A gente faz um trabalho focado em thought leadership. Eu não gosto de termos em inglês, mas enfim. Liderança de pensamento. Vamos falar Lucão. em português. Esquece disso. Não, mas Assume esse é um esses trabalho. inglês Não, aí, não, mano. eu acho que essa foi uma das coisas que a gente concordou, assim. A gente tá sempre procurando. Por isso que a gente tá trabalhando junto, entendeu? Quero ver até onde vai Exato, durar isso. exato. Ao mesmo tempo tem uma questão de SEO, né? Porque, sei lá, as pessoas procuram mais pelo termo então, em por inglês exemplo, e tal. sim. Mas então, vou chamar de liderança de Tá, pensamento. volta aí que eu cortei vocês, tá? Que é basicamente quando um líder de um negócio e de um assunto, né, de um mercado, de uma área de atuação, ele se posiciona a partir da produção de conteúdo como um líder de pensamento. É uma pessoa que é relevante para aquele tema, né? Tá. É alguém, um expert no assunto, assim, né? Então, é esse o tipo de cara que a imprensa chama quando tem alguma pauta relacionada. Então, E eu tenho trabalhado com isso nos últimos 3 anos, né? Principalmente pela Motinho, eu trabalhei. Foi lá um pouco que eu conheci a área, que eu me se aprofundou desenvolvi, mais nesse... que eu me desenvolvi nesse sentido, que eu conheci líderes de empresas. E é basicamente esse trabalho de posicionamento nas redes sociais, mas também em eventos, em palestras. E essa é uma abordagem que a gente quer trazer também, né, pro nosso negócio, de não ficar tão limitado ao mundo digital só, né? Tá. Então é basicamente isso, é esse trabalho de produção de conteúdo para construir uma reputação para esse líder, para construir uma marca pessoal para esse líder, e aí a gente faz isso de algumas formas, né? Tem alguns serviços que a gente faz, um deles é uma consultoria para a empresa, né? A gente também faz consultoria para agências que querem oferecer esse serviço para os clientes que elas já têm, por exemplo, né? Então ela cuida das redes sociais de uma marca, mas ela ela acredita que estrategicamente vai ser positivo se ela começar a construir
conteúdo para o CEO, para o CMO, enfim, para o CFO, né, quem quer que seja, para as lideranças, com o intuito de chegar em mais pessoas de um jeito orgânico também, né, e de um jeito mais humanizado também, que é a gente quando trabalhou junto e sempre, né, desde sempre, a gente fala, a gente precisa humanizar mais a marca, e essa é uma das formas de humanizar, né, é colocar a cara de quem está trabalhando ali, né, não só de quem lidera, mas também de quem trabalha, né. Putz, muito bom. Eu acho que esse é o caminho. A gente vem fazendo isso também, né? Sim, total, nas atividades da Gaxa. E eu acho até que é uma coisa que a gente... se tivermos algum momento onde nós não humanizássemos, a gente já tentava, né? Porque eu acho que a frieza eu vou falar frieza da internet, não sei se esse é um melhor jeito de explicar isso, mas sempre tende a ficar distanciando as coisas do que é humano, assim, né? E no máximo possível que a gente puder fazer, a gente sempre tentando trazer de volta, né? Acho que... E nessa realidade de IA, eu acho que essa frieza tende a aumentar também, né? Então verdade, é um jeito de esquentar a comunicação mesmo, assim, de esquentar as relações profissionais, as relações comerciais, né? É uma maneira de tornar mais humana. E eu acho que era esse o ponto que ia puxar. Acho que não é nem da internet, é da negócio. Negócio é frio. Então, só que é o que a gente entende, né? Trabalhando para marcas que, no fim, quem vai tomar as decisões de um negócio são pessoas conversando e se relacionando com outras pessoas. Então, como é que a gente pode trazer isso para mais para a pele mesmo, assim, para as boas relações e não ficar sempre nos números e no logo lá da marca e aquelas relações super distantes feitas por e-mail. Não, a gente tem uma pessoa por trás daquele negócio, tem uma ideia, tem um pensamento, tem uma forma de ver o mundo. Então, como é que a gente conecta com outras pessoas que enxergam desse mesmo jeito? Então, eu acho que é por isso assim também, né? Não tem a ver só com a internet, tem a ver com os negócios. Então... E isso facilita, né? Então, é o tal do networking que a gente fala, né? É isso aí. Você conhece alguém, você estabelece uma relação e a chance de você depois fazer algum negócio com ela é muito maior do que alguém que você não conhece. Então, eu tô aqui porque a gente se conheceu algum dia. Então, a gente criou alguma relação e hoje fez sentido a gente estar aqui junto, dando risada, compartilhando o que cada um tá fazendo. Então, no fundo, é uma relação humana com outro humano que tá propondo conversas, que tá propondo pensamentos. Então... Acho que vai por aí, né, Lucão? Total. Eu fico pensando e acho que isso é muito legal. O Lucão falou um pouco do lance da IA também. E um pouco que você falou um pouco antes que me fez pensar, né? Quando eu era jovem ou criança, talvez, enfim, a gente via acho que hoje nem é tão comum assim, porque a maneira de consumir notícia e assistir TV, por exemplo, enfim, tudo mudou tanto, né? Mas eu lembro que quando eu era molecote, eu vendo jornal na TV e eu sempre ficava intrigado assim, porque também é como funciona a lógica do meu pensamento, né? Ficava intrigado assim, por que agora tá um cara falando, uma pessoa, não necessariamente um cara, mas podia ser uma mina também, enfim, uma pessoa falando sobre esse assunto e não os apresentadores desse jornal ou o repórter. Por que eles chamam uma pessoa... Um especialista no assunto. E por que tem que ter um especialista e essa pessoa nem trabalha nessa empresa? A minha cabeça, assim, viajava, né, pensando nisso, porque é a maneira como eu penso, falando de novo, né? Mas tem totalmente a ver com o que vocês estão trazendo aqui, né? Assim como na publicidade tradicional, assim, a gente tinha a autoridade no assunto ali, que era o cara que alguém contratava para falar sobre determinado produto, que era o garoto propaganda, né? Perfeito. Mas era uma figura pública, uma figura conhecida, e ele transmitia confiança pro consumidor de que aquele produto era bom, entendeu? Então, nem todos os consumidores, lembro que meu pai falava, eu duvido que a Gisele Bündchen usa C&A. Eu duvido que a Gisele Bündchen usa C&A. E eu ia falar, né, que agora mais recente tem os influenciadores. Então, é basicamente pensar em quem são os influenciadores daquele negócio, no tipo de serviço que a empresa vai oferecer, enfim. Falando no cerne da coisa, né? Exatamente. Diferente de uma abrangência massiva, né? A gente está falando de uma especificidade
falando daquele determinado assunto para um público em específico também, né? Geralmente Bem um público muito nichado, né? pequeno, muito exclusivo, com uma linguagem muito técnica, que se você contratar um melhor influenciador, hoje com maior número de seguidores no Instagram, ele não vai conseguir conversar com esse público. Porque a linguagem é fechada, enfim, a conversa não bate. Ele não olha para aquela influenciadora, mas, pô, eu vou deixar ela liderar o meu pensamento aqui dos meus próximos negócios. Não, talvez é um par de função dentro de um mercado. Tá. Então, o CEO vai ouvir outros CEOs de Perfeito, mercados parecidos com o dele. Tá falando no mesmo nível, no No mesmo patamar, nível. né? Então, é por aí, né? Total. E hoje eu acho que tem... A gente falou de influenciador, me lembrou de um outro ponto também, que são os influenciadores criando empresas e criando produtos, né, para concorrer. E é muito louco, Verdade, assim. né? E não só os influenciadores fazendo esse movimento, mas o médico que precisa virar influenciador para ele poder ter cliente também. Que esse também creator, é um grande dilema, assim, porque provavelmente o melhor médico não é um bom creator, sabe? Exato, né? Muitas vezes os difícil, melhores líderes técnicos nos assuntos, eles não são bons comunicadores. E não tem nada de errado nisso, eles não estão errados por isso. E em alguma medida eles estão sendo quase que obrigados a se posicionarem lá, e meio que todo mundo está sendo obrigado a se posicionar, porque tá virando a única vitrine que a gente tem, né? Então o cara... eu acho que esse trabalho é também um jeito da gente pegar esse cara que é um líder técnico muito bom, mas que não se comunica tão bem, que não tem tanta intimidade com uma câmera, e ajudar ele na produção desse conteúdo também, para ele se desenvolver nesse sentido, Perfeito. porque isso está sendo necessário. Eu não concordo que deveria ser assim, mas eu entendo que está Mas sendo, é o que a acontece. realidade que a gente Está tem. estabelecido, né? Então, eu acho que também é um jeito da gente trazer esse cara que é um líder técnico, mas que não vai se portar tão bem na frente da câmera, não vai falar tão bem, não vai produzir um texto tão bem. Então, oferecer esse serviço para ele faz também, todo né? sentido. Aquele profissional que se sente obrigado ou se sente ou se depara no momento em que ele precisa pôr um pedestal aqui, uma câmera e ter que fazer um story ou ter que falar de um assunto que ele já domina, mas o assunto ele domina e não todo esse comportamento de ter que falar na câmera, e fica uma situação tensa, não é legal, grava 300 vídeos para falar algo que ele tem conhecimento, mas o vídeo nunca fica legal, E isso exige não um fica puta treino. natural. Você que tá apresentando aqui, você sabe, né? O quanto Exatamente. que a gente vai se desenvolvendo. É, Eu não gosto de câmera até hoje. E eu já trabalhei com música, já gravei clipe, já fiz um monte de Então, coisa. É verdade. E eu não é lugar que eu me sinto mais confortável. Eu me sinto mais confortável escrevendo. É o lugar onde eu me sinto bem, né? Perfeito. Mas eu sei que eu tô tendo que aprender a lidar com isso. Eu me esforço para aprender a lidar com isso. E eu acho que não tem muito jeito mesmo, assim. Eu acho que... E tem várias outras questões, né? Eu acho que essa coisa do líder, do fundador, essa imagem que está sendo construída é bem antiga já, né? Eu acho que desde o começo ali do Vale do Silício, né? Com o Steve Jobs, com Bill Gates, as pessoas foram cada vez mais se focando no cara que fundou, né? Eu fiz uma pesquisa no fim do ano passado com a Motim, né? Que entrevistou investidores do ecossistema de inovação do Brasil. E 91% desses investidores acham que a marca pessoal do fundador é essencial para conseguir investimento. Meu, assim. 91, É um número alto. gigante, E quando você pensa nesse ecossistema de startup, de tecnologia e tal, o cara pode até ter uma boa ideia. Só que o investidor precisa olhar para aquele cara e acreditar Confiar. que ele vai ser capaz de na executá-la. personificação da Então não marca. pode ser só uma boa ideia. A boa ideia é importante, mas a outra parte é você olhar para a pessoa e falar: esse cara vai ser capaz de levar essa empresa até o lucro, né? Até onde eu preciso. Então o investidor está preocupado com o resultado, né? Então se ele olha para a figura do fundador, do CEO, e não confia, não transmite a segurança, o cara não vai Se conseguir ele não tem essa investimento. reputação construída, né? De que ele vai fazer isso. Então, aí que eu queria chegar quando eu tô falando do vídeo. Aham. Não necessariamente a pessoa que não quer ou não tem desenvoltura, né, ela Exatamente. vai buscar outra alternativa, que é aí onde a solução de vocês entra, né? A pessoa poder transferir o conhecimento, aparecer de alguma maneira, cuidar da reputação, Aham. sem precisar ficar dando a cara literal
né? Total. Ela vai entrar de outra maneira, né? Sim. E eu acredito também que nasce um pouco dessa insatisfação, assim, porque essas pessoas, geralmente elas são boas, elas têm um conteúdo muito bom, que até melhoraria o mercado deles, só que por eles não conseguirem ter essa especialidade de produção de conteúdo, de ter um trato ali contínuo, de estar sempre postando e propondo pautas para o mercado dela, ela fica até agoniada, assim, porque é aquela sensação de ver outros profissionais que estão tratando o mercado dela de um jeito, assim, super Às vezes superficial, irresponsável, Irresponsável, às vezes. e ele é quase que sofrendo, assim, nossa, eu tô vendo o que ele tá fazendo e tá tudo errado, assim. Tipo, o que ele fala, como ele constrói, que é esse mercado, tá totalmente É errado. agoniante. Só E que esse é o dilema de muita gente. de muita gente. Só que aí eu acho que tem o oposto também. Que aí esse cara, ele quer ficar fora das redes sociais. Porque aí ele decide que se fazer conteúdo é ser igual àquele que ele não gosta, ele fala, não, então vou ficar fora das redes sociais. E o que a gente tá tentando oferecer e mostrar, não, é aí que você tem que estar. Porque você estando, você qualificando a conversa... A gente precisa lutar pelo espaço. Exato. Essa é a verdade, assim, porque perfeito. a gente, trabalhando com publicidade... Porra, como dói na gente ver coach de marketing digital e transformando tudo em fórmula. A gente fala, porra, Exato. não é bem assim. A gente sabe, porra, Exatamente. a gente sabe que não é bem assim. Não é assim Não mesmo, é. né? Não existe. Mas os caras vendem como uma solução fácil. Aham. E a gente, puta, isso incomoda demais, saca? Exato. E eu nunca quis me posicionar assim, eu nunca fui do tipo de pessoa que postou muito, sabe? Quem sou eu para ensinar alguém a ser redator ou, enfim, a fazer grandes promessas, como muita gente faz também, né? Então, só que a gente não pode abandonar o terreno, porque é onde tá todo mundo, é onde a atenção de Exatamente. todo mundo tá. É. Então a gente. E são essas pessoas que estão formando a visão de mundo de muita gente. Exatamente. Saca? Então, É. precisa o líder técnico, né? Aquele que realmente gastou horas se formando numa coisa e ele não teve tempo de ficar treinando na frente da câmera. Porque saca? ele tava ali porque se ele tava formando em ele Construindo. tava fazendo outra coisa. Tá quebrando a cara, tendo as experiências, Exatamente, talvez. vivendo, E aí né? é também tirar um pouco dessa rejeição que ele tem à mídia, né? Como o Gui falou, porque esse cara tem que estar lá, até para ter menos, para ele disputar a atenção com essa pessoa que às vezes está sendo mais responsável, né? A gente teve o caso agora do Felca. Uhum. E quantos creators têm a responsabilidade editorial que o Felca tem, sabe? Sim, sim. Ele não é o cara que tem mais público, mas ele é um cara que geralmente ele sabe a hora de... Ele sabe se posicionar nas pautas polêmicas. Exatamente. E ele sabe a hora de se posicionar também, né? Mas a maioria dos creators que a gente vê, não, assim, é 10 pessoas responsáveis para um Felca. 10 para 1. 10 para 1. Então, tipo, Sem dúvida. é importante cada vez mais essas pessoas ocuparem a rede. Eu sou um cara que eu criei uma rejeição às redes sociais por trabalhar durante 12 anos com ela. Que Eu te fui- cansou sob outro aspecto, mas te cansou, né? eu fui cansando e eu evitei ao longo desse ano, assim, na verdade, desde o final do ano passado, eu evitei um pouco o contato com as redes sociais. E a grande ficha que foi caindo, eu falei, mano, a gente não pode abandonar a batalha, sabe? é isso Porque senão vai virar, a gente tá virando já conteúdo, internet morta que estão falando, né? Conteúdo Exato. de IA, que às vezes é uma IA que cria o conteúdo por um bot de IA interagir. Você fala, pô, não tem ninguém vendo mais aquele conteúdo, é só um tráfego morto mesmo, né? Exato. E uma outra parte que é de pessoas que não têm uma responsabilidade editorial, assim, às vezes o cara tem milhões de seguidores e ele é irresponsável, ele, né, tipo, a questão das bets, por exemplo, foi um outro exemplo disso, né, de quantos creators com milhões de seguidores empurrando as bets para as pessoas, sabe? Exato. Então, a gente acredita que essas pessoas que talvez não tenham tanta intimidade com as redes sociais e com a comunicação de uma forma geral, elas têm que ter oportunidade de ocupar esse espaço, elas precisam ocupar esse espaço. Então, a gente também quer que a Proa seja esse lugar de atender clientes que a gente acredita, assim, sabe? A gente sabe que no dia a dia não dá muito para ficar escolhendo cliente e tal, mas a gente quer ter fit de valores com os nossos clientes, assim. É uma parada que a gente quer buscar mesmo, assim. Não, eu acho que faz todo sentido. E você falou uma coisa que é muito importante, que é assim...
eu vejo esse espaço e eu não concordo com ele. É diferente de eu não concordo totalmente e é diferente de se eu não estou ali, né? Se eu não ocupo um espaço, logo alguém ocupa. E se eu estou em desacordo com quem está ocupando, como eu faço? Eu preciso também ocupar, não tem jeito, é o inevitável. Então, Ou você abandona exatamente, de vez, aí você não ou é mais você aquilo. desiste, desistir, né? Total. Então, assim, se eu estou nesse universo e participo disso, então eu vou fazer algo para melhorar esse espaço, para melhorar esse lugar, para melhorar essa atividade, melhorar essa prática, né? Que acho que é a melhor coisa para dizer, melhor prática, né? E eu acredito, inclusive, Gê, que é nesse momento que nascem os líderes de pensamento. Então, até eu acho que o que a Proa está propondo, de certa forma, é essa ousadia de, pô, ainda dá para fazer de um jeito legal, ainda dá para compartilhar coisas profundas, ainda dá para ter uma interação de pessoas. Então, o Lucão trouxe essa realidade de bots, de inteligência artificial, de celulares sem ninguém operando, clicando, curtindo e comentando. Demais, Só que aí a gente olha para isso e a gente tem duas formas de interpretar isso. Então, pô, daqui para frente a internet vai ser só fake, só robô, ou vão ter pessoas procurando outras pessoas com conteúdos reais, com conteúdos humanos, histórias reais acontecendo para se conectar de verdade com elas. Então, assim, cria um universo meio distópico, assim, de, nossa, para onde a gente está indo, mas ao mesmo tempo cria uma oportunidade de quem quer propor algo real, agora tem essa veia. Você vai colocar a sua cara, você vai colocar os seus pensamentos, e quem vai se conectar com você não vai ser uma IA, vai ser alguém real do outro lado e falou, pô, o que esse cara tá falando faz sentido pra mim, vou acompanhar ele. Não porque o conteúdo é perfeito, não porque a visão é infalível, não porque ele é um coach que, sei lá, fez 10 empresas bilionárias, não, mas porque ele é uma pessoa real, construindo uma jornada real, e aí a pessoa dá esse espaço, não, eu vou ouvir mais ele. Eu acho que é por esse caminho, assim, também. Total. Eu acho que a aposta é um pouco essa, assim, de que a gente vai precisar de relações comerciais e profissionais mais humanas, assim, porque vai ser insustentável, assim, tipo, o LinkedIn, esse ano, por exemplo, ficou um lugar um pouco mais insustentável por conta do conteúdo de IA. Saca? Você vai começou a ser você muito fala, questionado. Quem é que... E o LinkedIn já tinha outros problemas de ser fanfic, né? Mil das pessoas, coisas, né? Não, e você tá falando uma coisa real. Eu acho que o LinkedIn, aí o melhor apelido do universo pro LinkedIn. Eu acho que eu nunca vi ser tão criticado o LinkedIn na história do LinkedIn como esse ano, né? Sim. Acho que é esse fator IA, né? Porque ficou muito, né? Ele tá num momento de muito questionamento, né? Essa rede tá... E a impressão é que as big techs de redes sociais, especificamente, elas vão dobrar a aposta, assim, né? O Mark Zuckerberg, foi no começo desse ano, acho que ele falou dos agentes de IA como a meta vai ter e as pessoas vão se relacionar com os perfis de IA, porque isso vai diminuir a solidão das pessoas. Só que, porra... muito louco isso, né, porra, nem quando não tinha tanta IA, a rede social diminuiu a solidão das pessoas. Pelo contrário, né? As pessoas nunca foram tão solitárias. Exatamente. Saca? As pessoas nunca se sentiram tão melancólicas. E a incongruência absurda. Então, é perigoso, né? Se você criar ao redor das pessoas, assim... um círculo de robôs que são infalíveis em alguma medida, que vão concordar o tempo todo, que vão te atender o tempo todo, a qualquer custo, porque a vida real não é assim, hein? A gente precisa se frustrar também, né? Pelo contrário, né? É a dificuldade que faz a gente encontrar soluções para as coisas, e isso acontece o tempo todo, né? Onde já se viu formar algo ou alguém com a facilidade. Não sei nem como isso, né? Onde está o desafio do saber, do buscar? Né? É muito louco isso, né? E a imperfeição mesmo, né? Eu acho que o estranhamento que a gente tem, tanto com conteúdo, agora a gente tem os avatares de AI, e aí você olha... E assim, tá perfeito a imagem. É super realista, mas no fundo você sabe que aquilo não é real, porque é perfeito demais. Então, perfeito demais. Eu acho que esse estranhamento vai aumentar cada vez mais, assim. E não só em uma imagem que a gente vê, mas num texto que a gente lê, em um perfil que a gente segue, em uma empresa. Então, e aí eu acho que vai sobressair
a imperfeição. Pô, mano, eu consigo me conectar com o G porque a gente tem várias coisas estranhas iguais, comum, assim. Pode E crer. que a IA não tem isso, ela não Exato. consegue sustentar. O LinkedIn não deixa você postar Exato, o medo que você teve antes de decidir empreender. Tipo, a gente tá vivendo isso agora, pô. A gente trabalhou pra várias empresas legais, a gente tem um currículo até bacana, assim, que você olha pra trás, pô, legal, mano, a gente Nossa, trampou fiz um junto. monte de coisa, É, uma carreira só que aí extensa. quando você pra conversar com um amigo que, pô, tem um potencial absurdo, a gente, mano, por que que a gente não consegue fazer um negócio nosso? Porque a gente tá muito intoxicado com essa ideia de perfeição. Assim, a gente não pode errar, não podem pegar a gente em uma falha. A gente não pode se mostrar como um líder que tem furos. Que comete erros e, enfim, né? E a realidade não é essa, assim. No Muito fundo, pelo contrário, né? você É. pode sustentar essa imagem por um tempo, só que aí você se acha que você tá construindo uma imagem, assim, de alguém, nossa, louvável, alguém que é digno de ser seguido, mas no fundo você tá criando mais rejeição e mais aversão do Tem que razão. relações reais, assim. Você cria distanciamento, né? Tipo, eu não consigo nem conversar com o G. O G é muito perfeito. Tipo, eu vou me encontrar eu vou me encontrar Deixa eu com o encontrar Lucão, essas porque pessoas. tipo, onde eu vou sentar na mesma mesa que o G, Nossa, entendeu? não consigo nem dá. levar a conversa adiante. Exato. Então, acho que abre esse espaço também em tudo que a gente tá vivendo e acreditar que, pô, vai servir, assim. E eu gosto do que o Lucão trouxe, assim. A gente se conecta em muitas coisas que a gente, de visão de mundo mesmo, assim. Até por isso a gente tá tocando esse projeto junto. Mas essa ideia mesmo de, pô, vamos propor o que a gente acredita, mesmo que isso não viralize, mas vai ser a gente fazendo o que a gente gosta, o que a gente acredita, e o que é bom, porque a gente sabe que funciona, a gente fez isso em outros lugares, sem a pretensão de cagar a regra e falar, olha, G, você precisa disso, essa é a mais nova onda do mercado de conteúdo, e se você não fizer isso, já era o job da hora, te dou aí Acabou 2 tudo. semanas. Não, é mentira. O que a gente vai oferecer nem serve para todo mundo, nem serve para todas as empresas. Não é a melhor estratégia para todas as empresas. Mas tem muita gente que consegue usar isso e crescer o seu negócio e gerar boas oportunidades. Então a gente quer ser o mais real possível, Legal oferecendo aquilo que a gente demais. acredita, né? Eu acho que uma das coisas maravilhosas que a gente tem na vida hoje é isso. É poder pensar sobre algo e formatar isso com base no propósito, mas de verdade fazer. Sustentar. Não só dizer, mas fazer. Acho que isso é uma coisa muito legal, né? Que é uma das tantas coisas aí que uniu vocês, né? E dá vida ao que um dia foi uma ideia. Né? E agora começa a virar um negócio mesmo. Eu tô trazendo um pouco a sardinha pro meu jeito de falar, tá? Mas é isso no final das contas, né? É um negócio, né? Total. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas legais que a gente tem hoje em dia, né? Que vocês não precisam se preocupar com o que tá hypado, o que... Meu, não é isso, né? É trazer da essência, da ideia de vocês para oferecer para quem sim possa... exatamente. Se conecta com aquilo. Vai servir, exatamente. Total. E eu acho que essa foi uma descoberta boa também, Gê. E eu acho que até foi o que fez com que a gente demorasse um pouco pra dar o passo e a coragem de abrir a proa. Porque a gente também olhava o LinkedIn e via que tava todo mundo querendo construir uma imagem de perfeição. Ou pelo menos todo mundo é burro, né? Generalizar, mas a maior parte das pessoas estavam querendo se colocar ali como pessoas perfeitas, líderes perfeitos. Mas Muito parecer, né? só que aí a gente começou a conhecer pessoas que não compartilhavam dessa ideia, assim. Que estavam tranquilas em expor a opinião dela, mesmo que não fosse a opinião mais aceitável pela maioria ali, vai causar um hate inicial, mas... Ou mesmo que não seja a mensagem mais simples, né? Porque Sim. tem uma coisa de você precisar ser muito simples nas suas análises, porque senão as pessoas não vão acessar, porque as pessoas vão bater um olho num texto e falar, não, esse texto tá grande demais pra mim, Não cabe mas 15 nem segundos. todos os assuntos dá pra resolver de um jeito simples, né? Curto. Então, é lógico, você tem que desenvolver habilidade de comunicação pra
tornar aquilo mais simples possível. Mas você não pode correr o risco de tirar informações importantes, entendeu? Ficar simplório, né? Simplório. Aí você transforma um conteúdo denso em 15 segundos, aquilo viraliza, alcança um monte de pessoa que não vai ter... Vai levar vai fazer o que com aquilo, né? Nada. Isso me lembrou de um outro caso, né? Como que foi importante na pandemia ter alguém como o Átila, né? Produzindo conteúdo. Verdade. Porra. Ele tava nitidamente exausto. Exato. Mas ele... as pessoas precisavam dele, no fim das contas, né? A sociedade precisava dele, porque uma parte sentidos, importante estava negando a pandemia de alguma forma. Então, tipo, cara, então tem uma pessoa que é uma liderança técnica, que no caso dele, ele tem um poder de comunicação muito bom também, né? Ele não é só um cara que estuda, é um cara que estuda e se comunica bem, né? Então, ele é um exemplo bom nesse sentido, né? Mas, assim, as pessoas precisam de lideranças técnicas, às vezes, para falar sobre assuntos dificílimos, né? Exatamente. Também. No caso dele, ele estava falando de uma coisa muito difícil, coisa que as pessoas queriam negar, né? No caso. Quer dizer, um negócio já tem esse complicador ainda por cima. Então... É um assunto difícil no momento mega difícil e boa parte das pessoas rejeitando a realidade. Né? Total. Então é importante a gente trazer essas figuras que são lideranças técnicas nas suas áreas para elas se posicionarem também, porque senão a internet, em alguma medida, as redes sociais, eu acho que a forma como o algoritmo é desenhado, ele impulsiona charlatanismo, né? Exatamente. Ele É curioso isso, né? E quando eu penso nisso também e refletir sobre... É que é uma coisa que a gente ouve com certa recorrência no B9, por exemplo, que... como é que eles defendem? O algoritmo nada mais é do que a gente treinou ele para ele ficar devolvendo pra gente e tal. Mas é tão curioso porque dá a impressão que a gente prefere coisa rasa. Sim. É muito estranho. Eu acho que é um retroalimentar eterno. Assim. É um retroalimentar eterno. E é muito maluco. Eu, por exemplo, hoje eu consigo fazer isso porque eu vivi uma experiência também muito louca e curiosa nesses últimos anos, como a grande 99% das pessoas, né? Mas eu quero dizer um pouco sobre o meu caso, que acho que é mais fácil de eu dar o exemplo que eu quero dizer. Mas assim, cheguei ali naquele momento de pandemia, onde os meus negócios da Gax foram muito comprometidos na parte de live marketing, né? Evento, qualquer coisa que tivesse experiência física, pessoal, presencial, foi destruída, enfim. Então eu tive que rapidamente reorganizar os negócios, tudo mais, porque né, a maneira como eu vivo financeiramente, né, profissionalmente, enfim. Então eu tive que organizar e tal. E acho que isso, e ter que tomar decisões muito rapidamente e tal, me fez pensar em 1000 outras coisas. E eu fui buscar alternativas de coisas que não necessariamente eu estava confortável. Como, por exemplo, escrever. Eu amo escrever, né? Sou nativo redator. Lucão, acho que a gente já conversou tanto sobre isso, por isso que eu adoro o trabalho de redação do Lucão, porque é uma coisa que eu gosto muito de me debruçar e tal. Então é um trabalho que eu... né? Mas enfim, à frente da Gax eu fui fazendo outras coisas, mas eu sempre gostei de escrever. Só que eu me vi num momento ali que eu queria muito falar e me manifestar, que acho que é um dos motivos que me trouxe ao podcast, por exemplo. E eu sou essa pessoa que quero sempre falar sobre algo. Tem aquelas reflexões sobre o nada que vocês devem lembrar muito bem. Vocês ouviram áudios gigantescos sobre minhas reflexões malucas, né? Enfim, nesses anos todos aí. E só que eu fui sempre pensando assim, nossa, mas eu preciso falar sobre algo que é importante, ou algo que é não sei o quê, que acho que é o lance da ilusão que a rede nos pega, e falando da principal rede para os meus negócios, que vocês sabem, para os nossos negócios, que é o LinkedIn. Então assim, eu preciso falar coisas que vai fazer sentido. E isso foi me podando. E a maldição do perfeccionismo, né, que o perfeccionismo é uma prisão, vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Ele não existe, é uma ilusão, e ele é uma prisão porque te coloca numa coisa que não tem... ela nunca é atingida, ela nunca chega, ela não existe. E você não sabe ser, então você trava. Exatamente. Porque, eu não consigo chegar nisso. Exatamente. Então eu tinha... Paralisante. vou escrever sobre isso. Putz, mas
tem que ficar super perfeito. Então eu não vou fazer agora, porque agora eu tenho 1000 outras coisas. E aí isso foi ficando. E aí eu fui perdendo tempo de falar sobre coisas que talvez pudessem ter sido importantes ou só para mim, para eu poder depositar uma energia em algo que tinha que sair de mim, ou para outras pessoas que também talvez fossem. Só que eu levei um período gigante de tempo. Eu digo gigante porque nos tempos de hoje as coisas, né, são tão rápidas, então dá para dizer que são gigantes, para perceber que, eu estava completamente errado, assim, não precisava ter feito isso. Né? Tanto que agora, às vezes, eu paro e eu não deixei de escrever, mas eu não publiquei, ou eu não transferi, ou eu cancelei, X. Mas hoje não, eu paro e escrevo e às vezes até publico realmente em formato de artigo, uso alguma estratégia porque sim, eu quero levar para o meu negócio, mas eu escrevo. E ainda coloco no final, não é uma IA que está escrevendo aqui. Né? Lucão, acho que eu já falei isso pro Lucão, né? Eu coloco na IA para corrigir ortografia e a própria IA lá dá risada dessa frase, enfim, sei lá, acho engraçado. Mas nunca ninguém comentou sobre isso, inclusive, porque ninguém lê aquilo tudo, tenho certeza. Isso é difícil também, né? Eu acho que é um texto gigante. A gente tá com hábitos de consumo de conteúdo que são problemáticos, né? De novo, é difícil, assim. A gente precisa, em alguma medida, considerar o público, considerar o meio, né? A faculdade de comunicação é isso, né? Considere o meio que você está falando, considere o público para quem você está falando. Tudo isso precisa ser considerado. Mas a gente não pode abandonar a nossa autenticidade. Porque, assim, a gente não pode, em nome do que o público quer ver, em nome do que a plataforma está pedindo, a gente abre mão de quem a gente é. Porque aí a gente faz exatamente o que todo mundo está fazendo. Então, a gente pode até ser um influenciador bem-sucedido, com números ótimos. Exato. Mas as pessoas vão confundir você com outro lá que também só faz as mesmas trends, tá ligado? E esse é o dilema do algoritmo. Ele homogeneiza, né? E o que leva à nossa atividade, inclusive. Como eu vou ser estratégico, passar a mensagem para o meu público-alvo, mesmo que eu queira propositalmente ou não, enfim, e ainda assim driblar o que está acontecendo, o que o algoritmo pede ou como ele vai. Esse é um desafio gigantalesco, né? Me preocupa muito, assim, porque justamente talvez pessoas muito inteligentes vão ter mais dificuldade. A gente vai, mesmo nas artes, assim, em geral, assim, a gente está ficando intolerante a um conteúdo um pouco mais denso. E assim, nem sempre é fácil assistir uma peça de Shakespeare, assim, né? Mas o cara entendia muito de ser humano, com uma profundidade gigante. Assim, absurda, né? Pra fazer o que ele fez, precisa ter uma densidade, sabe? Então talvez a gente pare de produzir uma cultura que seja um pouco mais profunda, sabe? E é lógico, também é um mérito muito grande você conseguir ser denso e popular ao mesmo tempo, né? Isso pra qualquer artista, né? Sei lá, Chico Buarque é o gênio, tal. é o gênio. Então, é o trabalho do comunicador e é o trabalho de artista, é o trabalho de quem quer se comunicar de qualquer forma. Pensar no público, pensar na acessibilidade da mensagem. Eu acho que isso tem que estar, né, ali. Mas a gente não pode abrir mão da gente. Acho que esse que é o ponto, né? E eu acho que o nosso trabalho também ele busca um pouco isso. Entender o que essa pessoa, o que esse líder tem que é dele, sabe? O que precisa... Que é o toque pessoal, que é a essência da pessoa, da figura humana. A história né? dele, por que ele faz o que faz, por que ele tá nessa empresa e não em outra, como que ele acredita que ele faz o trabalho dele aonde ele tá, então, como que ele lidera a equipe dele. Então, assim, tudo isso fala da pessoa, não fala do cargo, sem não fala... dúvida. E aí, quando a gente deixa isso aparecer junto com o pensamento, junto... com a inteligência, junto com a parte técnica do que ele de verdade está oferecendo, a gente ganha força na mensagem. Isso foi legal, assim, né, a nossa conexão, porque a gente trabalhou junto em uma outra agência que não tinha muito essa veia de trabalhar com um perfil de executivos, mas ainda assim eu lembrei disso. Naquela época a gente já teve umas pequenas ações nesse sentido. Então, lembra que a gente precisou fazer uma campanha na Grob? Não, então,
Essa é uma coisa muito louca, assim, porque eu também pensei nisso hoje, quando eu tava vindo pra cá, a gente ia conversar sobre isso, e eu pensei, essa é uma parada que a gente sempre tá buscando pros clientes há muito tempo. Muito tempo. Exatamente. Antes de eu saber o que era Thought Leadership, a gente tava lá... Já tava tentando fazer isso de alguma a forma. gente fala, a gente precisa trazer pessoas do time, Exato, assim, porque exato. nitidamente, quando você põe uma arte sem um rosto humano, sem nada de Com humano... uma numa máquina super tecnológica que você não sabe nem pra que serve aquilo. Tipo, tá no seu feed, você fala, que é isso? O que tá acontecendo aqui, né? Então... Precisa de gente, entendeu? E aí a gente volta naquela questão do algoritmo retroalimentar as nossas preferências, né? A gente se identifica com pessoas, assim, a gente olha pessoas, a gente se relaciona mais facilmente com pessoas. E eu acho que quando as pessoas, quando criam robôs, eu acho que buscam um pouco aproximar das feições humanas justamente para gerar Pra uma isso, certa né? identificação. Ao mesmo tempo que é um pouco assustador, né? Quando a gente vê um humanoide, assim, né? Mas, enfim, a gente tende a... Quando o ChatGPT, quando eu comecei a falar com o ChatGPT, eu era super gentil com ele, porque pra mim... Hoje já vai no passivo-agressivo. Não, mas eu vi executivo da OpenAI falando, quanto mais grosseiro você for com ele, melhor ele vai te responder, porque... Então, Muito louco eu isso. não, eu não chego a ser grosseiro, mas eu sou bem objetivo, assim, me dá tal coisa, sabe? Você é um líder tóxico. Mas qualquer coisa que pareça ser humano faz a gente se interagir com aquilo como um ser humano, Sim, né? acho que a força do Então, hábito também. Nossa, como eu não vou ser educado aqui pra pedir alguma coisa. Uhum. É difícil imaginar que não é uma pessoa. Total. Exato. Mesmo tendo noção completa, mas a gente cria essa imagem, né? Por trás Total. do compliance, por trás dos OKRs. É. São pessoas trabalhando, são Exato. pessoas conduzindo o time, são pessoas com problemas igual a você. Então, eu tava citando essa história porque lá atrás já tinha essa necessidade. Então, como é que a gente aproxima esse serviço, esse produto tão complexo dessa empresa para que isso, de alguma forma, ganhe mais espaço, não para qualquer lugar, mas no lugar que ele precisa ser relevante, e ao mesmo tempo mostre quem tá por trás, qual que é a forma mais fácil de fazer isso. Pô, traz o líder técnico da planta, traz Exato. o Não, e Gui, você tá falando isso? Que ano que é que você trabalhava isso conosco? era 2020. 2020. E 2020, até- 2021. No meio da E o pandemia. Gui foi até quando? Até Trampando com a 22. gente? 22? Então, Eu saí um pouco antes dele. você tá falando isso, ó, a gente tá fazendo isso agora. Total. Né? A gente continua A gente nessa... foi Pois é. na Grob falar sobre Thought Leadership, sobre EGC, A né? gente Aham. continua nesse Pois é. desafio de trazer, porque é uma empresa que vende máquina. E Exatamente. tá E funcionando. como- Quando a gente olha pro Exato. orgânico da Grob, Exatamente. tá ótimo agora, né? Exatamente. Tipo, a gente alcançou, é uma loucura, assim, alcance de 1 milhão no ano. assim. Exatamente. Os números realmente mostram, para quem gosta de falar sobre dados, né? Porque não foi citado em nenhum momento nessa E- conversa. E não é loucura, Gê? Você fala assim, Realmente tem. porque aí você faz- pensa, mas faz- por que funciona? Porque quem tá recebendo conteúdo do lado não é uma máquina igual a máquina que você precisa vender. Exatamente. É um ser humano. Uma Então, assim, pessoa. qual é a Que essa chance? O pessoa comprador que é um ser precisa humano, por comprar. enquanto, pelo Por menos. enquanto, entendeu? Essa É. pessoa que precisa É, comprar. então, né? assim, é meio óbvio, mas parece que isso não chegou no mercado, assim, É. na parte dos negócios mesmo. Sem Por dúvida. mais que sejam duas mãos que vão se apertar antes de começar o trabalho, a gente estava ainda muito distante disso. Então começou lá atrás. E, meu, nós estamos falando. Parece piada. Cara, fazem 5 anos já. Aham. Faz 5 anos. Só que assim, Isso 5 aconteceu, anos no mundo de hoje é tipo É. 20, É né? uma tapa. Então, Porque uma é coisa. tudo muito E a acelerado. questão é que isso sempre foi verdade, entendeu? É. Eu acho que isso nunca mudou, É, né? eu acho que em alguns momentos isso é mais verdade do que em outros Do que em momentos. Eu outros. acho que hoje é mais verdade que, por exemplo, uma outra pesquisa que eu tava vendo era da Edelman Trust Barometer lá, que é o nível de confiança que as pessoas têm nas coisas, nas instituições, e nunca foi tão baixo quanto em 2025, Olha né? só, né? Então, as instituições no geral, isso inclui também marcas, empresas e tal, elas estão com um nível de confiança mais baixo. Então, as pessoas tendem a confiar menos num perfil de uma marca do que num perfil de uma pessoa, Exatamente. sabe? E isso, inclusive, para fake news, assim, né? Porque as fake news se espalham. Não, quem mandou foi meu tio. Ele não mente não, é pra muito mim, louco. sabe? O tio pode não estar mentindo. Ele pode estar acreditando no que ele tá mandando, É sabe? uma ferramenta, né? Mas a crença tá no tio, né? Mas a Exatamente. confiança no que se endorse tem, da pessoa. não tá na mensagem. No endosso. A mensagem é um absurdo. absurdo.
É o canguru Mas, pô, lá no aeroporto. Puta, mas exato. essa é Nossa, boa, hein, isso aí é velho? muito Dá bom. uma dosinha É, do canguru no avião. É isso, né? É impressionante. É impressionante. Ó, e eu acho, eu vou pegar um gancho, porque eu acho que faz sentido. Vocês estão. Porque eu quero dar um link com essa solução que vocês estão trazendo aqui. Aham, Que acho sim. que é interessante, que não a gente está falando muito do que já está estabelecido e de profissionais já gabaritados, formados, consolidados nas carreiras. Mas tem uma solução que vocês vão trazer também aí para o mercado, ou estão trazendo, que é para quem está em formação também, profissionais em formação, né? Que eu acho que isso também é legal, né? Sim, sim. A gente pensa, né, em criar uma comunidade de ghostwriters, de formação de ghostwriters. Então, a pessoa às vezes é um redator publicitário já e tem interesse em vender serviços para executivos, em vez de vender apenas para agências ou apenas para marcas, né? Que foi um movimento que eu fiz na carreira também. E a ideia é ajudar essa pessoa nessa transição, porque o ghostwriter, ele tem coisas, ele precisa de um conjunto de habilidades que é um pouco diferente também, né? Tem a habilidade de atendimento ao cliente, né? Que o Gui trabalhou muitos anos, trabalha com isso. Atendendo, né? E que precisa ser desenvolvida, porque uma hora você vai estar lá na frente de um CEO e você tem que ter vocês têm uma desenvoltura, assim. combinação perfeita nisso aí, né? E Porque é um pouco da carreira do Gui com a carreira do Total. Lucão, né? Misturando, né, essas Exatamente. duas atividades num profissional único, né? Eu posso... Desculpa te cortar, Lucão, mas Pode. eu vou pôr uma coisa idealista aqui na nossa Tá. conversa. Eu não vou chamar utópica, eu vou chamar idealista. E vocês consertam aí, tá? Mas assim, ó, isso é tão legal porque pode resolver coisas das pessoas. Resolver, por exemplo, um redator que talvez nesse momento esteja um pouco preocupado com a sua carreira pelo fator da IA. Né? Então, eu sou alguém que vivo, minha atividade profissional é escrever. E, nossa, hoje qualquer pessoa, sem diminuir as pessoas, escreve algo porque coloca na IA. Enfim, acho que resolve uma parte dessa e também traz uma esperança. Eu não queria usar essa palavra para não parecer um babaca, assim, mas eu vou mudar. Acalorar o coração de alguém que está triste aí, mas que pode pensar assim, não, eu tenho futuro aqui e tá aqui, ó. Né? Eu acho isso muito legal que vocês estão fazendo, sabia? Muito legal. Sem piegas mesmo, eu tô falando real. Sim, é um pouco a ideia, assim, né, de abrir oportunidades de carreira para as pessoas, assim, porque justamente, e só para também deixar claro, porque vai ficar parecendo, talvez, esse é o medo que eu tenho, de que a gente... Contra a IA. Eu ia fazer esse disclaimer. Não, a gente não é, não tem nada exato. disso, né? Eu acho que... Ó, IA, por favor, não mata a gente, não é Se isso. você tiver um corpo, não nos persiga. A gente meteu o pau em IA, meteu o pau em rede social e a gente trabalha com tudo isso. Não né? tem nada a ver. Porque não tem pra onde entendo. fugir, sabe? A gente não tem pra onde Exato, fugir. Então, eu acho que, inclusive, o bom ghostwriter, ele vai saber usar a IA nos momentos certos. Mas ele não pode achar que a IA vai construir um texto super bem humanizado, com a cara do cliente dele, e isso não vai acontecer, sabe? Nunca. Acho que isso nunca. Né? Porque Então, é quase tipo, praticamente assim impossível, como né? se você criar uma marca institucional mesmo, autêntica, porra, a IA não vai fazer o melhor conteúdo pra ela, sabe? Eu acho que tem marcas que você consegue usar mais IA do que outras, assim, ou você vai usar em outros lugares a IA, em algumas marcas, né? Mas, tipo, tem marcas que tem um tom de voz, assim, um exemplo bem clichê de Duolingo, assim, sabe? Que sabe? A IA não vai conseguir fazer Então, todo o trabalho de criação de isso conteúdo é do Duolingo, entendeu? E se a gente linkar publicitários que somos os três aqui, comportamento de consumo, Exato. principalmente da geração Z aí, que daqui a poucos anos vai ser metade do público consumidor desse planeta, o como eles enxergam as marcas, né? Que é pelo propósito, pelo compromisso responsável com o meio ambiente, com o que diz. Vou me repetir aqui, né? Falar e fazer, né? Exato. Porque falar... Qualquer marca fala. qualquer marca E hoje fala. tá mais fácil ver quem faz de verdade. Exatamente. Então, assim, faz todo sentido, né? E é curioso, porque em exato momento que a IA dominando muitos espaços
em funções, em algumas funções profissionais, ou praticamente todas, exceto o que se faz manual, o resto a IA pode estar presente em tudo. Quer dizer, ao mesmo tempo, essas pessoas aí, o novo público consumidor, a geração Z, ela enxerga uma marca de uma maneira muito diferente que da geração de vocês que são Y e millennials para baixo, né? Ou seja, para trás, para mais velhas, que aí pega a minha, e para os mais velhos que eu, enfim, é completamente diferente. Total. Não existe um fanboy como eu, por exemplo, eu sou fanboy de uma determinada marca de esporte, aí eu tenho eu sou aquela camisa daquela marca, o tênis, porque eu sou apaixonado pela história, por qualquer coisa que seja, me conectei. Não, a maneira é muito outra. E essa, né? inclusive... E aí, então, precisa da humanidade na Total. marca, né? E você trouxe, Gê, um sinal, assim, ó, pelo menos algo que a gente se apega, assim, como como vai ser o futuro do mercado. Porque essas marcas mais novas, dessa geração mais nova, geralmente ela é construída em público, né? O tal do termo que tá viralizado agora, né? Building public. Então, Perfeito. E nada mais é do que você documentar a sua jornada. Só que quando você vai documentar a sua jornada, você vai filmar coisas feias, você vai gaguejar na hora que você for falar, você vai mostrar às vezes seu escritório desarrumado, porque não deu tempo de você arrumar seu escritório. E aí a galera falou, caramba, o escritório dele é desarrumado e a marca é tão legal. Como assim? Ele pode ter uma marca legal, né? e um escritório desarrumado. Positivo. Ah, não, é porque é uma pessoa ali. Então, já tá se mostrando essa exigência de, cara, quem é que tá fazendo essa marca que eu consumo? Porque é mais fácil eu cobrar alguém do que ela tá propondo pra mim, que é a verdade dela, do que eu cobrar uma corporação gigantesca que eu nem sei aonde é a planta. Atingir, então, assim, pô, esse cara tá falando que, sei lá, a promessa dele é que o que ele vende ajuda também as pessoas. Algo bem simplório aqui. Como é que eu vou provar se ele tá fazendo isso de verdade? É acompanhando a vida dele. É acompanhando a construção do negócio dele. Exato. Então, os passos. É. Então, o mercado tá indo para esse lado. E as marcas estão vendo que não vai dar para segurar por muito mais tempo essa coisa plástica, distante. Então, e aí estão trazendo. Pô, a gente hoje tem um exemplo muito grande do que é o que a gente tá oferecendo, assim, próximo, né, do que a gente tá oferecendo, que é a CIMED. Pô, pra que É um ótimo exemplo. Pra que esses líderes estão aparecendo, mostrando, tocando uma indústria farmacêutica? Que sempre foi uma coisa super fria. Exatamente. Até nem sabe, é a teoria da conspiração. Aquela coisa um mistério. Aí os caras trouxeram pro universo de família. Impressionante, agora, sim, uma verdade. indústria farmacêutica não é algo distante, corporativo, de investidor. Você deu um ótimo exemplo. Quem um dia ia imaginar o nome do dono de uma indústria de farmacêutica, velho? Uma empresa... Nunca. Né? Isso não tá... E o cara expondo a vida dele, o cotidiano dele. Lógico, ali pode ter até uma forçação também, né? Mas o ponto ele tá construindo a reputação da marca dele a partir da vida que ele vive. Isso traz mais exposição, e aí alguns olham como um problema de vulnerabilidade, mas por outro lado, ele cria uma comunidade muito forte. Porque quem são os líderes das outras farmacêuticas gigantes que estão concorrendo com ele? Ninguém sabe. Eu sei quem é o João Adib. Exatamente. Então, assim, quando eu chegar em uma farmácia, pô, eu sei quem faz o comprimido da caixinha amarela. Sim. Só que eu não sei das outras. Aí você fala, nossa, mas isso é idiota. Não, isso é relacionamento. As pessoas querem participar. Então... É como você frequentar o bar que você conhece o dono. Exato. Entendeu? Exatamente. E ele te chama pelo nome. Exatamente. Sabe? Isso. É um Você pouco chega, essa lógica. ele já manda o seu pedido. Porque você sempre pede a mesma coisa. Esse é o segredo genial da padoca. A gente que vive realidade de padoca aqui, né? É isso, né? O atendimento nível master maravilhoso em excelência. O cara sabe seu nome, sabe que você gosta, você senta sempre no mesmo lugar, o cara sabe como o bar você tá dizendo. É que eu lembrei de padoca também, porque é absurdo. E se for parar pra pensar, é isso que Starbucks tenta replicar ao chamar a pessoa pelo nome. Exatamente. Porque tipo, não tem a menor possibilidade de alguém do Starbucks saber o nome de todo mundo que atende. Exato. E de lembrar que você foi lá na semana passada, porque é frenético o negócio. Mas vamos chamar pelo nome?
Sabe? Vamos chamar pelo nome, porque é o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer. O cara fala o nome dele e 5 minutos depois a gente, em vez de colocar um número na tela, a gente chama pelo nome, né? É perfeito. E outras marcas fizeram isso depois, né? O Mac hoje anuncia nome, não, ou não. Não, é o Burger King. É o Burger King. É o BK, é verdade. O BK coloca nome, né? Coloca o nome. É que eu acho que você tem a opção agora em alguns totens de você colocar o seu nome lá. Tá. Aí aparece. Então, que é um jeito de humanizar, né? Acho que criar esse tipo de essa relação, né? nas... Acho que isso faz todo sentido. E voltando um pouco aí, como vocês estavam falando, e o papel um pouco... Eu tô falando um pouco para tentar tirar uma coisa utópica de novo, tá? Sim. Do que vocês estão propondo de realização, é isso também, né? Que eu acho que isso é... Eu adorei essa história. Uma coisa que, tipo, eu quero que a gente consiga manter viva muito forte, assim, na proa, enquanto durar, assim, que eu acho que a gente não pode abrir mão, é justamente... diminuir um pouco a importância do quant e aumentar a importância do quali, em termos de relações mesmo. Porque, assim, é um problema também, né, o tráfego pago, que o tráfego pago gerou, assim, as pessoas ficaram muito obcecadas por números, e não necessariamente, e a verdade é, na maioria dos casos, as marcas nem precisam de awareness. Elas precisam chegar nas pessoas certas. E dá para fazer isso organicamente com Thought Leadership, porque você já parte de uma base da rede social pessoal do CEO ou do CMO ou de quem quer que seja, ou do próprio funcionário, né? E aí, enfim, você já parte de um networking que já existe, que já está estabelecido, de pessoas que têm interesses em comum. Então, perfeito. É possível achar essas conversas de qualidade e essas relações de qualidade sem você investir R$1 em tráfego pago. Só criando um conteúdo mais autêntico, falando o que as pessoas querem ler, né? Sobre assuntos que elas querem ler. Enfim, sabendo quem pouco... tá por trás do perfil. Então, essas conversas perfeito, dificilmente né? vão acontecer entre a Gax e a proa. Porque Sim. quem que é a Gax? Vai acontecer no perfil do Jason, com o perfil do Guilherme, com o perfil do Lucas. Porque eu tô falando São com as o Jason. pessoas. O Jason. Ok, ele é líder, ele toca a Gax, mas é o Jason. É uma pessoa ali por trás. Então, é mostrar que essas relações, essas conversas, essas interações ainda estão ditando o mercado, assim. Ainda trazem números pro mercado. Eu tenho um exemplo disso, assim, e que foi, inclusive, parte de toda a nossa jornada até a gente decidir fazer algo junto. Eu trabalhei com uma consultoria de negócio multinacional alemã, dessas tipo Falcone, tipo McKinsey. É uma alemã, ela se chama Hollenberger. Eles são muito fortes na Europa, mas no Brasil eles estavam se estabelecendo, assim. E uma das dificuldades que a gente teve atendendo eles é que o perfil que a gente trabalhava era o perfil da empresa, o perfil da corporação. E aí tinha um agravante. O perfil da corporação concentrava os posts de todas as plantas, mundial. Então, saía post da Austrália, saía post da Espanha, saía post dos Estados Unidos, saía post do Brasil, saía post da África do Sul, tudo no mesmo perfil. Então, a dispersão de conteúdo era absurda. Você não conseguia alcançar essas pequenas redes de influência que você já tem. Se conectar. Você não, então, não importava. A gente podia até colocar o rosto lá do consultor falando sobre os insights. Para engajamento vai só apontando para baixo. Só para baixo. Quanto mais você cresce, menor engajamento. E aí, a primeira mudança foi, então... E aí essas marcas gigantescas, globais, elas têm um compliance, elas têm um manual de porte da marca absurdo, super restrito. Que, por um lado, é bom que você consegue se organiza e consegue ser consistente na mensagem que você está passando, mas, por outro, limita demais. E aí, a gente está falando de rede social, que hoje é um algoritmo, amanhã é outro. Exato. Aí, se a sua mensagem não se adaptar, né, se você não conseguir decodificar a sua mensagem nesse novo cenário, você vai perder impacto. Você não vai chegar em quem precisa. E aí a primeira mudança que a gente fez, tá bom, então a gente não pode porque a gente queria um perfil do Brasil. Então a briga foi brigar com a Alemanha, tipo, gente, deixa a gente abrir um perfil no Brasil pra gente postar só as coisas do Brasil. Eles, não, vocês não podem ter. Tá bom, então não pode ter um perfil do Brasil, então a gente pode repostar o mesmo conteúdo que sai
no perfil da marca, no perfil dos consultores que estão trabalhando por trás desse estudo, por trás dessa estratégia, por trás desse pensamento? Pode. E aí foi a primeira coisa que a gente fez. Perfeito. E aí quando a gente fez isso, eles assim, eles só repostavam, então Só compartilhar. compartilhavam, na verdade, eles compartilhavam. Então saía na página lá da empresa, eles clicavam em compartilhar, escrevia uma legendinha pequena e aquilo já aumentava o impacto Olha só. absurdamente. Por Já quê? fazia diferença. Porque tinha as pequenas redes de influência, de relacionamento real. Então, E você cria vários outros canais de aquisição de cliente, né? Essa Exatamente. que é a questão. Você tem muitos mais canais de aquisição de exatamente. cliente e um canal muito mais qualificado. Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Aí, não era mais o CMO, não era mais a empresa distante, global, falando na minha rede que, pô, eu pulo, é um carrossel com números vazios. Não, agora é o cara que almoça comigo no mesmo restaurante. Ele tá falando de um tema que me interessa. Pô, vou parar pra ouvir. Por quê? Porque ele tem essa ligação comigo no LinkedIn. Se eu quiser chamar ele pra conversar mais sobre isso, eu vou conseguir. Eu sei onde ele almoça, eu sei onde ele guarda o carro, eu sei em qual prédio ele trabalha, entende? Aquela relação de confiança que a gente tava falando. Aí o segundo passo foi, tá, então agora a gente vai produzir conteúdos específicos nos perfis de cada um desses consultores. E aí a entrega foi absurda, teve um aumento, né, comparado ao que era antes, pro que se tornou, foi muito maior o impacto, gerou negócios. E aí, pô, mas por quê? Porque são pessoas que estão trabalhando atrás daquela pesquisa super Por mais aprofundada. seja B2B, né? Por mais seja B2B. Exatamente, Que eu acho que isso é uma solução para o B2B, Total, né? Também. Total. Né? Esse é um caminho, esse é o caminho, eu diria. Nesse momento é o caminho. E às vezes, Gê, são temas muito importantes. Então, por exemplo, eu trabalhei com essa consultoria e eles estavam falando sobre ESG, sobre renovação energética, sobre combustíveis renováveis, que, pô, são temas que a gente precisa discutir. Precisa amplificar mesmo. Só que esses caras não estão conseguindo alcançar as pessoas que eles precisam. Né? Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar só olhando os outros líderes que estão, assim, não estão nem aí para ESG, ou a gente vai ajudar aqueles que estão trabalhando e talvez ainda não tenham uma linguagem mais adequada para as redes sociais, para que eles alcancem, para que eles liderem os pequenos negócios e influenciem melhor o mercado deles. Então a gente preferiu ir por esse lado. Pô, a gente vai largar ou a gente vai ajudar essa galera com as qualidades que a gente tem, então... Com o conhecimento, com a experiência que a gente... E é para esse lado que a gente tá indo. Eu acho sensacional. Eu tive até... pensei agora aqui, vocês falando sobre, né? Isso que você falou, Gui, me fez pensar uma coisa assim. Nós vamos ajudar, né? Vocês vão ajudar alguém ter voz que talvez essa pessoa, esse profissional, ele tá trabalhando, ele não tá com o tempo de ir lá na rede social para encontrar, para ter voz ou para encontrar um jeito dele fazer algo que não tá dentro do escopo de trabalho, ele tá fazendo outra coisa, tá fazendo o trabalho dele, que é outro. É um trabalho técnico. Exatamente, ele tá sendo CEO, ele tá sendo CMO, não tá sendo na rede ali, mas é importante, né? esse cara tá lá, né? Porque senão a gente fica sempre na mão de quem não necessariamente tem as melhores das intenções, os melhores valores, mas tem a disponibilidade de criar influência, de movimentar então, acho que vocês encontram esse espaço aí, né? E essa acho que vai muito por aquele lugar que a internet ela sujou, assim, né? A gente fica triste de ver os coaches, os CEOs, tipo, o cara se colocando lá, não, eu sou um puta gestor. O que você construiu? Nada, eu vendi curso. Então eu vendi curso falando que eu sou bom gestor, mas eu nunca tive uma empresa. Só que aí esse cara que tá por trás de uma grande empresa, está trabalhando e não tem tempo de produzir conteúdo, ele não vai ser visto. Então assim, o legal, Gê, é que a gente pega esses caras que estão fazendo o trabalho verdadeiro e a gente não precisa maquiar nada. Exato. Ele já tá fazendo. Ele já tem o conteúdo dentro dele, a gente só precisa, em alguma medida, colocar ele num formato que seja consumível. Distribua para aquela determinada mídia. Então isso que é legal também, você não fica fingindo, não, vamos te posicionar como esse tal. Não, cara, você já faz, você já tem esse conteúdo, você já tem essa informação, você já influencia pequenos ciclos dentro do seu mercado. Agora o que a gente quer é expandir isso. Exato. Tem outras pessoas. Então, isso é legal também do que a gente está propondo assim, né, com a Proa, né? Total. Gente, infelizmente, nosso tempo
Já passou, acaba né? com a graça da nossa É. conversa. Eu fiquei tenso aqui. É. Os minutos finais eu tava... Mas eu, assim, meu, sensacional. Desejo muito sucesso. É o mínimo que eu posso desejar pra vocês. Sucesso total. Pô, a gente fica muito Total, feliz de ser velho. o primeiro lugar que a gente fala Que da da proa. hora, da Assim, eu acho que talvez você foi a primeira pessoa que ouviu além da... É, A gente só Vocês falou dois. entre a gente até agora, né? Aham. Então é Pô, uma empresa que a gente tá privilégio. lançando. A gente queria muito falar aqui sobre ela, né? Muito É bom. muito bom conversar com você sempre, Ah, né? que Então, da hora. muito meu. obrigado pelo espaço. Foi muito legal mesmo. Só quero parabenizá-los e desejar todo o sucesso do mundo. Vai dar certo, manos. Valeu, Gê. Vai Aí dar é só certo. complementando aí, contribuição. Eu acho que é legal de começar a partir da relação que a gente teve lá É, atrás. muito então, bom, aí muito bom. É só Pode reforça crer. a mensagem do que a gente tá propondo, então, Que o mundo também acontece nas relações nas reais. relações. Então, É. pô, a Só gente- acontece. quanto nas tempo que a gente relações tava reais. sem se ver, Gê? Eu acho que É? uns 3 anos. Acho que sim. E a acho que gente sim. volta porque o que a gente construiu lá atrás foi da hora. É a gente isso sempre aí. teve esse papo leve de dar risada e É. tal. Então, Verdade. pô, cara. é muito legal mostrar a proa no Job da hora, Da mas hora. mais do que no Job da hora, com o Jason aqui na mesa. É Total. isso. Valeu, Muito gente. bom, manos. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu. Tamo junto aí. Gente, mais um episódio muito bom aí. Eu agradeço você que chegou até aqui, que valeu a pena cada minuto. Brigadão e até a próxima. Tchau, tchau.